Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um componente de To-Do List com Angular. Vamos estar utilizando a versão 6 do Angular para esse vídeo. Vamos nessa? Aqui eu tenho uma aplicação com Angular 6 que eu acabei de criar. Utilizei o próprio CLI. Você instala o CLI, faz ng-new, passa no nome do projeto. Depois você entra no projeto e faz ng-server. Ele já vai abrir esse servidor de desenvolvimento para a gente com essa página padrão do Angular. Se você não sabe criar um projeto novo do Angular, do zero, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link com um vídeo que eu mostrei e expliquei como criar um projeto novo utilizando a versão mais recente do Angular. A ideia desse vídeo é a gente criar um componente de To-Do List utilizando o Angular. Tá? Qual que vai ser os passos que vamos seguir? Primeiro vamos renderizar na tela um título para o nosso componente. Depois disso, vamos renderizar uma lista de tarefas utilizando a tag ul e li. Feito isso, vamos adicionar um botão e um input na tela, onde vamos pegar o valor que foi digitado no input e ao clicar no botão, iremos adicionar essa nova tarefa para a nossa lista. Será o mesmo processo, os mesmos passos que fizemos no vídeo anterior, porém utilizando a biblioteca React. Para esse vídeo, vamos utilizar o framework Angular. Primeiro passo, eu vou vir aqui na pasta do projeto, na pasta src app.html. Vou fechar isso aqui, vou apagar todo esse H2 abaixo e o conteúdo dessa div que tem o style text align center. Aqui eu quero colocar um H1, vou pôr aqui To-Do List com Angular e vou salvar. Beleza? Nosso título está aí. Agora eu quero adicionar uma lista de tarefas. Podemos fazer o li vezes 3. Aqui eu vou pôr tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3. Isso aqui ficou errado. Deixa eu arrumar essa canada para fazer aqui. Vamos fechar e salve. Beleza, salvando, temos lá uma lista, tarefa 1, 2, 3 e o título de To-Do List com Angular. Mas a listagem minha está fixa, está no Power HTML. Eu quero de alguma maneira pegar via programação, pegar via componente, uma variável, e todo o seu conteúdo ele estar aqui na tela. Como podemos fazer isso? Para isso, primeiro passo, vou vir aqui no projeto e abrir o arquivo app.component.ts. Esse arquivo .ts é o arquivo responsável pela lógica, pela programação, pelo nosso código do nosso componente. Então aqui eu vou apagar esse título e vou adicionar uma nova propriedade, um novo atributo de classe para ele chamado tarefas, que vai ter um array, onde eu vou passar para ele uma listagem de tarefas. Vou pôr tarefa 1, tarefa 2 e 3. 3 e 2. E aqui eu só vou dar um espacinho, um enter. Tarefa 2. Beleza, então criei um novo atributo de classe, tá? Para a minha classe app.component. Esse atributo chama tarefas e tem como valor um array de strings onde tem os nomes das tarefas. No TypeScript sabemos que podemos definir tipos para nossas funções, tipos para nossas variáveis, para nossos parâmetros e várias coisas. Então, o nosso atributo, a nossa propriedade do componente, eu vou colocar o tipo que é do array, do tipo string. Dessa maneira, se eu passar um número para esse array, que não for uma string, ele vai dar erro em tempo real. Não preciso executar o código para ver se erro. Não, aqui mesmo, por exemplo, eu vou vir aqui apagar, eu vou colocar 1, já está dando erro. Então, voltando, deixando tarefas, está tudo pronto. Agora, voltando ao nosso template, eu quero simplesmente apagar esses velhinhos. E aqui eu quero fazer um for. Esse for, eu quero percorrer todos os itens da minha tarefa, que é a propriedade do meu componente, que chama tarefas, e para cada string, para cada tarefa, eu quero mostrar aqui na tela, renderizando um novo li. Como podemos fazer isso? Primeiro, eu vou adicionar a tag li e eu vou fazer o uso da diretiva do Angular chamada *ng-for. Tá. Então, esse asterisco quer dizer que é um código do Angular, uma diretiva do Angular, e ng-for é o nome da diretiva, simplesmente onde eu vou percorrer toda aquela lista, passo a função de loop. Então, aqui eu vou criar uma variável let tarefa, pegando lá de tarefas, esse nome aqui tem que ser o mesmo nome do meu componente, da propriedade que eu coloquei no componente. Por exemplo,
Então, se aqui eu coloquei tarefas, aqui no off eu tenho que pôr tarefas. Lá eu coloquei A, então aqui tem que pôr A. Lá eu coloquei B, aqui tem que pôr B. Tá? Então, e aqui eu vou salvar. Beleza. Veja que aqui eu já tenho 3 itens da lista, porque tem 3 bolinhas. Mas não está aparecendo nada. Porque aqui no meu HTML eu não coloquei nada. Então eu vou pôr tarefa. E vou salvar. Ele mostrou, porém ele repetiu a tarefa 3 vezes. Porque definimos uma string, um valor para a tag ali. Não queremos fazer isso. Então vamos trocar esse tarefa por chave-chave, tarefa, chave-chave e vamos salvar. Agora eu tenho tarefa 1, 2, 3. Se eu voltar no meu componente e adicionar a 4 e a 5, 4 e 5, uma vírgula para me salva, veja que também mostrou a tarefa 4 e 5. Então, já fizemos 2 passos. Primeiro, o título está certo e a listagem de tarefa já está dinâmica, de acordo com os valores da propriedade do nosso atributo de classe do componente. Voltando aqui no template, simplesmente você coloca o let para criar uma variável nova. Você define o nome para a variável, você põe um off, de onde ele vai buscar os valores para fazer essa interação. Então aqui ele vai buscar lá do meu componente. Então o valor que eu coloquei lá, eu tenho que pôr o mesmo nome aqui. Se lá eu coloquei A, aqui tem que ser A. E a variável que eu crio com let, tarefa, e aqui eu pego o nome dessa variável aqui e imprimo aqui. Então se aqui eu coloquei S, aqui tem que ser S. Tá? Se não existir, ele não vai mostrar nada. Então eu vou colocar um A, ele não mostrou nada porque ele não conhece. Agora, se eu voltar para a tarefa, ele reconhece, sabe que ele tem que pegar daqui e mostrar para cá. Esse chave-chave é o que o Angular chama de interpolação. Dessa maneira, conseguimos imprimir valores no nosso HTML de forma muito simples, de forma muito fácil. Legal. Agora, o próximo passo, eu vou querer adicionar um input na tela e um botão, onde eu vou, a cada vez que o usuário digitar uma coisa no input, eu vou atualizar uma variável, uma propriedade lá também no meu componente, e quando eu clicar no botão, quero pegar o valor dessa propriedade, desse atributo de classe, e adicionar na minha lista de tarefas. Então, voltando aqui no componente, o primeiro passo eu vou criar mais uma propriedade ou atributo de classe, como você queira definir. Não é desse ponto, é igual a string, e o valor e o tipo dela vai ser uma string. Vou salvar, nada aconteceu, e aqui eu vou adicionar um input do tipo text, não precisa de name, nada disso, e vou colocar um button adicionar. Só vou definir um type para ele, que vai ser button, e vou salvar. Se eu vir aqui, digitar alguma coisa aqui e tentar adicionar, nada está sendo feito. Mas agora vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no meu componente, eu vou passar um valor padrão, por aqui Matheus, vou salvar, e aqui embaixo do H1 eu vou colocar um H2, onde eu vou fazer uma interpolação pegando o valor lá do meu atributo de classe, chamado tarefa, da minha propriedade componente. Legal, então lá está Matheus, aqui está Matheus. Se eu vir aqui colocar Matheus Henrique, por exemplo, salvar, ele vai atualizar na página. Então, está funcionando. Vou deixar como Matheus. Agora, eu quero de alguma maneira pegar aquele valor e referenciar aqui no meu input. Uma das maneiras que eu posso fazer isso é utilizando a diretiva ngModel. Seria mais ou menos assim, ó. Abre o colchete, fecha o colchete, ngModel, igual quem eu quero refletir, quem eu quero fazer o binding do componente para o meu HTML, que é no caso da propriedade tarefa. E vou salvar. Salvando, vejo que não renderizou nada. Se eu abrir o navegador, o console do navegador, aqui vai dar um erro, vai falar que ele não conseguiu fazer um bind de ngModel porque essa é uma propriedade que não existe para o elemento input. O que isso quer dizer? Por padrão, o ngModel não vem disponível para a gente estar utilizando na nossa aplicação, ou seja, no nosso projeto. Mas precisamos importar um módulo, que dentro desse módulo está o ngModel. Então, voltando aqui na nossa estrutura de arquivos, vamos abrir o arquivo app.modulo.ts. Aqui eu vou importar um cara chamado de import, vou colocar aqui o forms module e vou importar de Angular Forms. Então eu peguei o forms módulo lá do Angular Forms, porém eu preciso falar que aqui eu simplesmente falei para o TypeScript importar ele, não fiz mais nada. Então aqui eu vou pegar ele e vou pedir para o módulo do Angular, que é o app module, também importar. Por isso adicionamos ele aqui no valor imports. E vou salvar. Aguarde um pouco. Agora ele atualizou nosso componente, foi renderizado e veja que funcionou.
Aqui no input tem o Matheus, assim como minha interpolação também tem o Matheus. Então vamos fechar esse arquivo. Agora é o seguinte, eu quero que se eu entrar aqui no input e digitar, por exemplo, Henrique, eu quero tanto atualizar o valor do meu HTML para o componente, como do componente para HTML. Isso é chamado de two-way databinds. Por quê? Porque o primeiro caminho é pegar o valor lá do meu componente, da propriedade do componente e mostrar aqui no HTML, no template. O segundo passo é, se eu modificar no HTML, ou seja, no template, eu quero refletir lá no atributo de classe, lá na propriedade do meu componente. Isso é chamado de two-way databinds. Para fazer isso, você simplesmente coloca aqui um parênteses e fecha parênteses e salva. Veja que ele renderizou. Se eu vir aqui agora digitar Henrique, ele está mexendo lá no componente porque aqui minha interpolação foi atualizada de acordo com o valor do meu input. Mas o que aconteceu aqui? Calma, vamos lá. Se eu apagar isso aqui e deixar só chave, tá? O que a chave quer dizer? A chave é chamada de property bind, ou seja, eu faço o bind, a ligação da propriedade do meu componente com o meu template HTML. Então, dessa maneira, eu pego o valor da propriedade do componente e passo aqui para o meu template, para o meu HTML. Quando eu vim aqui e adicionei o parênteses, eu estou fazendo também um event bind, ou seja, eu estou emitindo um evento do meu componente, do meu template, do meu HTML, lá para o meu componente. Dessa maneira, o evento que ele está fazendo aqui é a atualização da propriedade tarefa. Então, se eu deixar só parênteses, ele vai mexer apenas no template do HTML para o componente. Se eu deixar apenas o colchete, ele vai pegar do componente e vai mostrar no template, porém sem atualização. Então, para fazer o two-way databinds de forma fácil, uma das maneiras você coloca o NGModel com a chave e parênteses aqui que ele vai fazer. Então agora eu vou apagar essa interpolação, fiz apenas para testar e explicar isso. Vou salvar, vou voltar no meu componente e também vou apagar esse Matheus. Por padrão não quero deixar nada. Agora, no clique do botão, sabemos que o parênteses reflete event bind. Então aqui eu vou fazer vou colocar o parente, vou falar que eu clique. Quando eu clicar, eu quero executar uma função chamada adicionar. Então aqui no componente eu vou vir criar a função adicionar, que ela vai fazer o seguinte, vai pegar dis.tarefas, vou fazer o push, que é o método para mim adicionar novos itens no array, dis.tarefa, e vou salvar. Se eu voltar no meu componente, no meu template, vou colocar Matheus, vou clicar no botão, ele adicionou. Mas veja que o nome Matheus permaneceu no input. Para resolver isso, a gente faz dis.tarefa igual string branco e sal. Vamos testar? Então aqui eu vou colocar Matheus, adicionar, Henrique, adicionar. Perfeito. Então conseguimos fazer a mesma coisa que fizemos no vídeo anterior utilizando React. Porém, nesse vídeo utilizamos o framework Angular. Criamos um componente que tem um título. O componente possui um input e um botão e possui uma lista de tarefas, onde a cada clique do botão adicionar, ele vai pegar o valor que está no input e adicionar para a nossa listagem de tarefas. Dessa maneira, vimos alguma coisa como two-way databinds, como event bind, property bind. Vimos que devemos importar o módulo forms modules para estar utilizando o NGModel. Tá? O NGModel conseguindo fazer associação muito fácil de componente para template e template para componente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar, dar o seu like, se inscrever no canal, comentar, dar o seu feedback para que eu consiga estar melhorando cada vez mais. Beleza? Abraço, até a próxima.